Oi, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos à nossa aula de linguagens artísticas. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre Alejandro Otero. Pintor e escultor, filho de um seringueiro, Alejandro Otero estudou agricultura na cidade de Maracay, na Venezuela, em 1938. No ano seguinte, frequentou os cursos de artes e de fabricação de vidros da Escola de Belas Artes de Caracas e, em 1943, começou a ensinar pintura e fabricação de vidros. Em 1945, viajou a Nova York e Paris. Depois de se formar, recebeu uma bolsa para estudar na França, onde residiu até 1948. Expôs Naturezas Mortas no Pan American Union, em Washington, e no Museu de Belas Artes de Caracas. Formou o grupo Los Dissidentes em 1950 com outros colegas venezuelanos. Em 1956, Otero executou 2 murais para a Faculdade de Engenharia da Universidade Central da Venezuela e participou da 18ª Bienal de Veneza, ao qual voltou em 1962 e em 1966 em uma retrospectiva com o artista Jesus Soto, e 1982, quando suas esculturas Abra Solar e Agulha Solar foram colocadas na entrada principal. Teve obras apresentadas na 4ª edição da Bienal de São Paulo e mais tarde nas edições 5, em que foi premiado, 7, 21 e 24. Na década de 1960, dedicou-se a colagens cubistas, como o conjunto Ensamblajes e Collages, composto por objetos encontrados, fixados pelo artista sobre um suporte de madeira. Otero iniciou a produção de suas estruturas espaciais em 1967, que foram representadas em várias partes do mundo. Em 1977, criou a escultura Delta Solar para o Jardim do Museu do Ar e do Espaço, em Washington. Em 1984, o Museu de Arte Contemporânea de Caracas fez uma grande retrospectiva de sua obra. No fim dos anos 80, começou a produzir trabalhos utilizando computadores, como Saludo al siglo XXI, que significa Saudação ao século XXI. Em 1990, o governo venezuelano criou a Fundación Museu Alejandro Otero, em Caracas. Neste mesmo ano, o artista faleceu em Caracas, poucos meses depois de 2 exposições de suas obras, no Museu de Arte de Coro e na Galeria Proposta 3. Então vocês viram aí um pouco sobre a vida do artista Alejandro Otero, né? E vocês viram como foi a importância que ele teve dentro das artes e dentro das esculturas geométricas. Pois bem, na atividade de hoje, o que vocês vão fazer para mim? Eu vou deixar aí para vocês eu vou deixar 2 esculturas, tá bom? Desses 2 artistas, do Alejandro Otero e do Romero Brito. E aí, nessas esculturas, eu quero que vocês avaliem para mim, observem essas 2 esculturas e nós vamos fazer um trabalho de observação de obra, tá bom? Nessa observação você vai olhar tudo que tem, as cores que eles utilizaram, os espaços que eles utilizaram, as formas que eles utilizaram, tá bom? E aí vocês vão responder 3 perguntinhas para mim. A primeira pergunta, vocês vão colocar qual é a semelhança que vocês encontram nessas 2
nessas duas esculturas? Qual é a semelhança? Na segunda, você vai colocar qual é a diferença entre essas duas esculturas, tá bom? Então, a primeira você vai colocar qual é a semelhança, o que que eles têm de igual, o que que eles têm, qual é a mesma coisa, o que eu encontro nele, que eu também encontro nele. E aí, você vai colocar, na segunda, você vai colocar qual é a diferença entre essas duas figuras, nessas duas esculturas, tá bom? Qual é a semelhança, a primeira, e qual que é a diferença nessas duas esculturas. E aí, a terceira pergunta, você vai colocar, são artes abstratas? E por quê? Tá bom? Então, não é só, nessa terceira pergunta, não é só responder sim ou não. Você vai responder, são artes abstratas? Sim. Por quê? Porque isso, isso, isso e isso. Ou, são artes abstratas? Não. Por quê? Porque isso, 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 isso e isso. Tá bom? Eu quero que vocês justifiquem qual é a resposta de vocês, tá bom? E escreveu? Tira uma foto e manda para mim no formulário ou no link do WhatsApp, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar, que eu estou à disposição para sanar as dúvidas de vocês. Eu espero que vocês tenham uma boa atividade, um beijo e tchau!